Olá, pessoal. Neste dia, eu quero falar sobre a fisiopatologia do TDAH. Eu sou o Nicolas Guzman, aluno do sexto ano de medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Isso aqui foi uma apresentação que eu dei no módulo de saúde mental e vou utilizar para estar falando sobre este transtorno. Do que vamos ver é uma breve introdução às características do transtorno do neurodesenvolvimento, a relação anatomopatológica, que é a parte mais importante na qual eu vou focar aqui hoje. Também algumas imagens de uns estudos, a, a causa e referências. Primeiro devemos saber que o TDAH, ou o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. E o que são esses transtornos? Esses transtornos nada mais é que condições neuropsiquiátricas que surgem no início do período do desenvolvimento da criança e causa um, um prejuízo no funcionamento pessoal, social, na interação da criança com o meio ambiente. O TDAH, a definição que nós temos é que ele é um transtorno neuropsiquiátrico que é mais comum da infância e adolescência. Tem como característica redução sustentada no nível de atenção, intensificação da hiperatividade ou impulsividade. Então, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem o transtorno do espectro autista, o TDAH, transtorno motores e outros transtornos. Quando nós falamos sobre o TDAH, muitas pessoas acreditam que estamos falando de algo recente, que você está falando de um transtorno que todo mundo está tendo agora e que está sendo muito notificado, mas quando você observar bem, tem referência histórica do ano de 1775, onde eh, esse autor alemão, o Wicker, ele já estava falando sobre alguma síndrome que esteja relacionada com a hiperatividade ou a impulsividade. Quando nós vemos a prevalência do TDAH em crianças e adolescentes, nós vamos ver que ela está com um 5,29% em esse estudo que foi feito no 2007. Mesmo que seja um estudo já antigo, ele é um estudo muito bom porque foi uma revisão sistemática e uma meta-análise que foi feita por pesquisadores brasileiros. Em esse outro estudo, onde se vê a prevalência e a correlação do TDAH no adulto, vamos observar que está em 2,5%. E isso é importante porque a gente vê que muitas pessoas, mesmo adulta, eles têm TDAH que não foram diagnosticados quando eram crianças. Esta imagem é importante para nós entendermos a fisiopatologia do TDAH, porque eh, nós vamos ver que existem algumas divisões importantes. E essas divisões do TDAH está relacionada com a atenção seletiva, a manutenção da atenção, resolução de problemas, sintoma de hiperatividade e sintoma de impulsividade. Quando nós vemos algumas das teorias para que se acreditam que sejam causa do transtorno do neurodesenvolvimento relacionado ao TDAH, não está muito claro quais sejam essas causas, mas existem alguns modelos
e algumas teorias, e este aqui, que é um modelo neurobiológico, sugere uma implicação de algumas séries de genes os quais estão ligados com os receptores de dopamina e as vias dopaminérgicas do cérebro. Também existe a parte da expressão do gene em exigências ambientais. O que significa isso? Que uma criança, ela pode ter apresentado vulnerabilidade genética baixa e pode manifestar o transtorno cedo na vida se ela for criada em um ambiente de estresse, em um ambiente com muitas demandas, ou, por exemplo, em uma escola muito exigente. Mas essa mesma criança pode desenvolver o TDAH tardiamente se não tem essas exigências no ambiente. Então, nós vemos que o ambiente é um principal predispositor para o desenvolvimento. Se a pessoa mora num ambiente que exige estresse, que exige uma demanda maior, e com isso não quer dizer que dependendo da exigência a pessoa vai desenvolver o TDAH, senão que dependendo se a pessoa tem os genes ou a genética, o ambiente pode ou não predispor ao desenvolvimento. Isso é muito legal e muito importante, por quê? Porque quando você observa nos estudos, você observa que o TDAH ele tem uma eh, geneticidade mais ou menos de 90%, maior que 80%. É dizer que pais que desenvolveram TDAH provavelmente terão filhos que desenvolvam determinado transtorno. E por isso o ambiente ele faz tanta diferença. Por quê? Porque quando você tem essa noção, você vai tentar ao máximo fazer um ambiente eh, um ambiente mais tranquilo para a criança. Esse estudo, que foi publicado na revista Lancet, ele é um estudo que ele é bem importante no, no trabalho e no ambiente do TDAH, na fala do TDAH. Por quê? Porque a maioria dos transtornos neuropsiquiátricos ou transtornos psiquiátricos, você não vê algum exame que você possa pedir, algum exame radiológico, algum exame de imagem, ou algum exame laboratorial que você possa pedir e falar, ó, esse aqui está diagnosticado 100% com esse transtorno, com essa causa. Mas, em este estudo que foi feito em mais de 3.000 portadores de TDAH e também com indivíduos saudáveis entre 4 a 63 anos, foi feito um estudo de ressonância magnética, um estudo de imagem, e se observou que na amígdala cerebral, o núcleo accumbens e o hipocampo, que são áreas do cérebro responsáveis pela regulação da emoção, a motivação e o chamado sistema de recompensa, estão menores nos portadores do TDAH. Então, vocês veem aqui que aqui está o grupo de controle e vocês veem as estruturas do cérebro, a estrutura do córtex pré-frontal, e aqui você vai ver nos indivíduos com TDAH, onde você vê um, um encurtamento ou um pouco menor aqui sobre o córtex pré-frontal. Você vai ver um atraso no desenvolvimento do córtex pré-frontal e menor tamanho do córtex pré-frontal. Isso é importante por quê? Porque o córtex pré-frontal ele está ligado com a atenção, com a seletividade, a com a imaginação, com a execução de movimento. E se tem alguma disfunção, isso vai ser caracterizado ou vai se manifestar na criança com problemas de atenção, com problemas de aprendizagem e até com problemas motores.
Aqui, esta imagem, ela vai dividir o lobo pré-frontal. O nosso cérebro, ele é dividido em lobos, que é o lobo pré-frontal, o lobo occipital, o lobo parietal. E aqui a gente pega o lobo pré-frontal e esse mesmo lobo você vai subdividir ele. Em qual? No corte pré-frontal dorsolateral, no corte pré-frontal ventrolateral, no corte pré-frontal motor. Por que é necessário você saber a divisão, as subdivisões funcionais do corte pré-frontal? Porque cada subdivisão ela vai ter uma função específica. E aqui, Stenberg, ele distingue em em quatro funções principais da atenção. Ele divide a atenção em quatro funções principais. Quais são essas? A atenção seletiva, que é quando você escolhe prestar atenção a alguns estímulos e ignora outros, é dizer, agora mesmo eu estou prestando atenção ao estímulo da tela que está na minha frente, eu estou obviando a chuva que está caindo, estou obviando o som de, de alguma coisa que está ao meu redor. A vigilância, que é quando você espera atentamente detectar o aparecimento de um estímulo específico, a pessoa fica esperando, assim como algum estímulo que vai acontecer. A sondagem, que procura ativamente, quando você já está procurando porque algum estímulo aconteça, porque alguma coisa aconteça, por algum som, algum toque. E quando a atenção é dividida, que mesmo você está fazendo alguma coisa, você eh, dá para fazer mais tarefa, dá para fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque você consegue dividir a sua atenção. Quando eu estava falando daquela imagem da atenção seletiva, de sintoma de hiperatividade, impulsividade, eu falei que aquela imagem era muito importante, por quê? Porque esses sintomas de hiperatividade, atenção seletiva, ela está relacionada com os cortes ou com os lobos, as subdivisões do lobo que eu falei. Por exemplo, você vai ver que nos sintomas de hiperatividade está relacionado o corte motor pré-frontal e no sintoma de impulsividade está relacionado o córtex órbito-frontal. Na manutenção de atenção e resolução de problemas está o corte pré-frontal dorsolateral e aqui na atenção seletiva está o outro tipo de córtex que eu vou falar mais para frente. Agora, aqui você vê um exemplo do, do córtex, né? Do córtex pré-frontal dorsolateral que se encontra aqui. Aqui está a alça córtico-estridotalâmico cortical. Por quê? Porque ela vai lá, ela vem lá do tálamo e ela faz projeções para o córtex pré-frontal. Então, ela recorre todo esse caminho para o paciente poder manter a atenção. E quando temos um paciente com TDAH, ele vai ter quando temos um paciente com TDAH e uma disfunção no córtex pré-frontal dorsolateral, ele vai apresentar uma dificuldade para a resolução de tarefa, para completar algumas demandas que você possa fazer para essa criança, ou dificuldade de manter o foco. Quando falamos do córtex cingulado anterior, eh, ele vai ele vai estar, ele tem uma relação anatômica da alça cortico-estridotalâmica cortical e vai até o corte cingulado anterior dorsal. O que que ele tem como função? A atenção seletiva. Então você imagina quando tem uma disfunção aqui nesse corte cingulado anterior dorsal, a pessoa vai ter problemas com atenção aos detalhes, você vai falar com essa pessoa como que não vai prestar atenção, vai estar aérea, vai estar distraída, pode cometer alguns erros, pode esquecer algumas coisas. E no córtex orbitofrontal,
aqui mais perto da testa, por assim dizer, eh, ele continua aqui com essa projeção da alça córtico-estridotálamica cortical e ele vai até o órbito frontal e o órbito frontal ele tem essa relação com a impulsividade. Você precisa, por exemplo, para não fazer qualquer movimento, nós precisamos emitir ou a fazer algum movimento. E para isso você precisa de neurotransmissores, você precisa de dopamina. Então, aqui, quando tem alguma disfunção, aqui vai se apresentar com fala excessiva. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa sem pensar, ou também não vai esperar para falar. Tipo, está numa sala de aula, está perguntando alguma coisa, a pessoa vai se precipitar, vai responder mesmo sem pensar. Por último, o corte motor pré-frontal, que está aqui mais para cima do telencéfalo, continua com a alça córtico-estridotálamica cortical, se projeta lá no córtex frontal e ela está relacionada com a parte da inquietação. O por exemplo, a pessoa vai ficar muito inquieta, vai subir em móveis, vai se manter muito irritado ou vai ter dificuldade de brincar tranquilamente. Agora vamos para os neurotransmissores envolvidos. Quando falamos do TDAH, os principais neurotransmissores é a dopamina e a noradrenalina. Quando falamos de dopamina, nós relacionamos muito a dopamina com o hormônio do prazer. Mas não é somente isso. A dopamina também tem uma relação com a atividade, com o movimento, com com a motivação que você tem também para fazer as coisas. E você vê que na doença de Parkinson também está relacionada com dopamina, e tem muitas doenças que se relacionam com a dopamina. Assim mesmo, também o transtorno de neurodesenvolvimento, TDAH, ele tem se encontra com uma, com um maior número de neurotransmissores, dopaminérgicos e eh, igualmente com a noradrenalina. A dopamina, ela tem seus receptores, os receptores D1, D2 e D3. A noradrenalina tem alfa 2A, alfa 1 e beta 1. Então, no nível basal benéfico, existe aumento de neuroadrenalina e isso vai dar prejuízo na memória. E no aumento da dopamina, eh, está relacionado com o sistema de recompensa. Agora, é interessante nós saber a funcionalidade dos neurotransmissores envolvidos, para nós entender por que é que a pessoa tem algum dos sintomas que apresenta. E eu sei que vocês já escutaram que no TDAH você dá neuroestimulante. E você se pergunta, ok, se tem um déficit, ou se tem muita dopamina, por que que você vai dar um neuroestimulante? O que nós sabemos sobre a fisiopatologia é que sim, tem um excesso de dopamina, mas aqui nessa imagem você vai ver que tem o neurônio, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E eh, mesmo que tenha, vamos supor, muito neurotransmissores de dopamina, na verdade, o que vai existir também é muitos receptores. Então, mesmo que tenha bastante dopamina, essa dopamina, ela eh, vai se acoplar diretamente aos receptores e vai ser utilizada rapidamente. Deixa eu ver aqui. Então, por isso, é muito necessário você dar neuroestimulante para a pessoa, porque assim, esses neuroestimulantes, eles vão atuar
como, eh, como inibidores da recaptação da, da, da dopamina e da norepinefrina. Então, por exemplo, quando os estimulantes eles vão aumentar a dopamina e a norepinefrina atividade no sistema nervoso central e também eles vão a incrementar o nível de sinapses. Então isso vai beneficiar o sintoma de TDAH. Aí, quais são as drogas? As drogas que temos é a anfetamina e os outros tipos de estimulantes que estão relacionados com os receptores alfa e beta. É, é importante vocês saberem isso porque quando nós estamos atendendo um paciente com TDAH e nós vemos que tem ah, alguns problemas assim para mostrar atenção quando tem dificuldade na, na escola, nós prescrevemos medicamento como é o medicamento não estimulante ou psicoestimulantes. Por quê? Porque eles agem muito rápido, eles têm um efeito muito bom. Por exemplo, a Ritalina, a, a Vyvanse, o Concerta, eles vão aumentar os níveis de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal, naquelas áreas que a gente falou, e eles vão ter um efeito muito bom. A pessoa vai conseguir prestar atenção, mesmo que seja por um tempo assim, vamos supor, de 4 horas, de 3 horas, eh, mas a pessoa vai conseguir fazer a sua atividade, que é o mais importante. Então, eh, acredito que o objetivo dessa aula é apresentar para vocês a parte fisiopatológica, não apresentei muito dos sintomas ou dos critérios clínicos ou diagnósticos, sino a parte da fisiopatologia. Acredito que esses objetivos foram cumpridos. Aqui eu vou terminar com uma frase que é de Bryo Brown, onde ele fala: sabe como quando você entra num quarto e esquece completamente o que foi fazer lá? É como isso, só que o dia inteiro com tudo que você faz. Assim é que se sente uma pessoa com TDAH. Então, vamos ter mais empatia, vamos ser mais consciente da dificuldade das crianças, das pessoas que têm este transtorno e vamos a mostrar afetividade. Obrigado.